Olá a todos, boa tarde. Eu resolvi gravar esse vídeo feedback para elucidar alguns pontos principais que eu acho que eu vi no trabalho de vocês, sem querer se referir a nenhum especificamente. A primeira coisa que eu acho que ainda não ficou muito claro. O relato de experiência, ele é um trabalho, assim, como eu disse no fórum, ele é uma espécie de TCC, não que ele seja um TCC, ele não tem essa pretensão, mas assim, ele é TCC na medida de que ele segue um formato acadêmico. Então, esses trabalhos, primeiro a gente colocou tema e objetivo, agora a gente colocou introdução. Então, o que eu acho que ainda não ficou muito claro é que a gente vai desenvolver isso mais. Então, vocês vão pegar esse texto e a gente vai acumulando. E no final, na atividade 10, vocês vão entregar essa versão completa e eu vou dar nota. Qual a grande questão? A gente tem ainda a atividade 6, que é para ser entregue, se não me engano, dia 3 de outubro, quer dizer, ainda falta um mês, mas vocês vão ter esse tempo para revisar isso, né? Vocês vão ter atividade 6, 7 e 10. Ela é cumulativa, então a atividade 6, por exemplo, vocês vão desenvolver o texto, mas ele pede que mande o que eu pedi corrigido, e o que eu tô vendo é que tem gente com dificuldade de corrigir, ou não tá mudando a atividade anterior, tá ficando com os mesmos problemas, ou tá piorando. E eu tô, assim, à disposição para ajudar vocês, deixei até meu WhatsApp lá no fórum, né, um contato pessoal para tentar essa proximidade, para tentar ajudar, porque eu vejo que tem gente com muita dificuldade, tá bom? Então, eu vou alavancar uns pontos gerais aqui que a maioria, poucas pessoas realmente fizeram. Bom, primeiro, já ainda no objetivo. Olha só, gente, o objetivo ele vai estar na introdução também. A introdução ela vai apontar o objetivo, tá? Então esse trabalho, quem colocou o objetivo separado da introdução, eu fui lá, juntei e falei, ó, deixa aqui porque é assim mesmo, tá bom? Então uma das partes que compõe a introdução é o objetivo. Então eu queria que vocês começassem falando, olha, isso daqui se trata de um relato de experiência, da disciplina estágio. Eu quero que vocês falem, quase ninguém falou, né? Se o que vocês vão descrever é uma observação de uma aula ou uma regência que vocês irão fazer. Vocês têm essas duas possibilidades. Tem gente que ainda não ficou claro isso, tá bom? Então vocês podem estar relatando uma experiência de aula ou uma experiência de observação. Só que isso precisa ficar claro na introdução. Outra coisa que quase ninguém falou é qual o período, né? Por exemplo, eu posso relatar uma aula, fazer relato de experiência de uma aula especificamente? Posso. Eu preciso dizer, ó, essa aula foi no dia tal, ou será, se vocês ainda é uma coisa para o futuro, né? Eu suponho que seja algo que já aconteceu, tá bom? Mas pode ser para o futuro. Ou, esse relato de experiência aconteceu durante 2 meses da turma de 6º ano da escola tal, tá bom? O importante, como eu já disse no fórum, isso não, justamente por isso não ser um TCC, é algo que tem que ter acontecido obrigatoriamente na disciplina, na observação das aulas que ficam na disciplina de estágio, tá bom? Essa acho que até aí a maioria já conseguiu, tá bom? Então qual período e qual escola, tá bom? E aí tem gente, você pode falar, escola fulano de tal, do professor ciclano, vocês têm por algum motivo, se vocês não quiserem, não sei, vocês podem usar nome fictício, isso é o de menos, mas é bom dar nome à escola e ao professor, tá bom? Vocês vão ter independente de ser uma observação de regência, vai ter um professor orientando vocês, tá bom? Outra coisa também de forma geral, o nome da disciplina é arte, com A maiúsculo, não é no plural. Toda vez que se fala de artes, geralmente se está falando de artes visuais. Alguns cursos chamam, algumas faculdades, né, dão diploma em artes. Antigamente se chamava artes, agora se chama arte. Tá bom, é uma coisa, sei lá, boba, mas que eu vi em quase que na totalidade de todo mundo. Objetivo. Objetivo, gente, tem gente que mesmo após isso tudo ainda não conseguiu. O que meu relato vai se tratar especificamente? Sim. O que eu quero com esse relato, tá bom? Isso vai entrar na introdução de vocês, tá? E aí, feita essa primeira fase, que seria o primeiro trabalho, vocês vão continuar introduzindo, ainda não é o desenvolvimento do texto, né? Só a introdução, mas vocês vão ter que continuar falando um pouco sobre isso, tá bom? E aí,
vocês precisam citar aquilo que vocês falam quando a gente está desenvolvendo. No enunciado pede que seja citado. Dependendo do tipo de trabalho, um ou outro, assim, eu entendo que a maioria precisa ter alguma citação, mas um ou outro, até para explicitar o problema. Um outro eu apontei, olha, talvez esse trabalho aqui não precise de uma citação, mas assim, fatalmente no desenvolvimento vocês vão ter que citar. Então, dá uma olhadinha no padrão de citação que tem lá no ambiente virtual, tá bom? E algumas coisas precisa citar. Vou dar um exemplo aqui, tentando não trabalho de ninguém. Vamos supor que eu tô falando do Kodály. Eu falo assim, o Kodály ele trabalha bastante o canto coral. Tá bom, a gente aprendeu isso, todo mundo sabe, mas para um trabalho acadêmico a gente precisa citar, precisa tirar de algum lugar. Então, vão lá me pergunta se não souber referência, eu estou aqui para ajudar, mas vai lá no Google Escolar, vai enfim, vai em fontes confiáveis e procura trabalhos sobre o Kodály, consultem a biblioteca do curso, etc. Tá? Vou dar um pequeno exemplo aqui com, por exemplo, uma coisa fictícia aqui. Eu quero falar sobre a aula de violão no ensino médio, meu trabalho. Eu peguei um exemplo aqui fictício que não tem ninguém falando. Tá bom? Então eu tenho lá, aula de violão no ensino médio. Eu fui lá e criei um título qualquer, eu já corrigi. Por exemplo, sei lá, estou inventando aqui agora, aula de violão no ensino médio, 2 pontos, uma composição em sala de aula. Pronto. Olha só, o meu título já deu uma boa noção sobre o que eu vou falar. Tem título, gente, que eu leio e não, sabe, não me diz o que fala o trabalho. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Quando eu vou descrever os objetivos, é a descrição do problema. Né? Por exemplo, geralmente vem com verbo, né? Então, compor livremente, em grupo, uma peça musical. Ponto. Esse é o objetivo. No trabalho 3 eu vou transformar isso num texto. Né? O presente trabalho visa fazer com que os alunos componham livremente, em grupo, através de uma peça, etc. E eu preciso trabalhar com algum autor que tenha alguma afinidade. Vou pegar um exemplo aqui, o Kate Swanwick, por exemplo, que trabalha composição. Então eu vou falar assim, depois que eu falar disso, eu vou começar a justificar. Né? Isso faz parte do... Então, eu vou trabalhar com o modelo CLASP, que sugere que a composição era o que? A composição, a apreciação e a execução fiquem em primeiro plano. Então eu vou lá citando o texto, né? Não é da minha cabeça, eu vou consultar o texto e eu vou fazendo ou a citação direta ou a citação indireta. Até que isso eu percebo que vocês já estão conseguindo fazer. Mas isso precisa ter um link, tá? Porque eu percebo que em alguns casos as pessoas estão pegando trechos, tá até bem citado, mas não tem nada a ver com o resto do texto. Então precisa fazer uma costura, né, daquilo que está fora do texto para trazer para dentro. Então por que eu estou trazendo o Swanwick? Porque ele trabalha com composição. Então eu vou apresentar lá, o Swanwick trabalha com o modelo Clash, blá 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 blá. Irei utilizar esse modelo na minha aula. A maneira de eu fazer uma costura, tá bom? E, por fim, guarda esses textos, tá? E aí isso vai ser acumulativo, tá bom? Então, espero ter sido um pouco claro aí sobre essa parte aí do feedback. Qualquer dúvida individual, vocês podem me procurar, tá bom? E eu sugiro esse tempo que a gente vai ter aí, depois que vocês entregarem essa ficha de estágio, vocês vão ter um tempinho, vai refazendo, pode me procurar, tá bom? Eu vou respondendo na medida do possível, tá? Principalmente os que tem muita dificuldade. Lembrando que quem me procurar, claro, eu estou disponível para ajuda. Eu não posso olhar o texto, tudo, ficar dando 4, 5 feedbacks, até por conta da quantidade de alunos. Por isso que eu estou fazendo essa orientação mais geral por vídeo, tá? Mas assim, dentro da minha possibilidade, eu vou procurar atender vocês, né? Eu estou sempre lá no chat, para quem quer me procurar. Enfim, sempre dou esse contato pessoal, mas assim, mas eu também, né, eu não posso atender todos, mas assim, tem gente que não está me procurando, eu estou vendo que está com muita dificuldade, isso está me preocupando um pouco, tá? Então, fico à disposição aí para esses esclarecimentos, ok? E tchau, tchau.